Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Bom dia a quem nos acompanha também pelos meios de comunicação da Canção Nova. Estive aqui no dia de finados, conversando um pouco, meditando um pouco sobre os nossos falecidos, sobre a morte. E hoje eu quero continuar essa reflexão. Foi pedido que eu colocasse o pessoal da equipe de eventos que prepara os acampamentos, sempre reza, pede a Deus a luz para iluminar que tipo de pregações devem ser feitas. Então foi pedido que eu colocasse aqui hoje um pouco sobre aquilo que acontece depois da nossa morte, que a igreja chama de escatologia, a teologia chama de escatologia. Escatologia quer dizer em grego, escatom, quer dizer os últimos acontecimentos. A morte, o juízo particular, o juízo final, o céu, inferno, purgatório, a segunda vinda de Cristo, novos céus e nova terra. É o fim da história humana. E hoje também dia de todos os santos. Então vamos ligar as duas coisas, são muito importantes. Vou começar pelo dia de hoje. O dia de todos os santos é dia 1º de novembro, que a igreja quis colocar depois do 31 de outubro. Por quê? Porque 31 de outubro era aquela festa pagã do Halloween, lá dos celtas, da Inglaterra, das bruxas, tal. A igreja sempre que tirou uma festa pagã, ela sempre colocou uma festa cristã. Então, não vamos celebrar bruxas, vamos celebrar os santos. A igreja colocou dia 1º de novembro por isso. Mas como dia 1º de novembro é um dia de semana, normalmente, e as pessoas não podem parar, ir à missa, fazer uma reflexão mais profunda, então a igreja do Brasil pediu autorização para a Santa Sé, o Vaticano, e conseguiu transferir a celebração para o domingo. Então o céu celebra o dia dos santos para o Brasil hoje. Está baseado naquilo que Jesus disse: Pedro, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, se o Papa, os bispos ligaram na terra, que aqui para o Brasil o dia dos santos é hoje, então o céu celebra hoje. Isso quer dizer que as comportas das graças estão abertas hoje sobre o nosso país. Dia de todos os santos é dia de todas as graças. A igreja costuma nos ensinar que cada santo é protetor, é padroeiro de um tipo de atividade, um tipo de cidade, um tipo de profissão, não é? Por exemplo, São Lucas, protetor dos médicos, e assim por diante, Santa Luzia da vista. Mas hoje é dia de todos os santos, então é dia de pedir todas as graças. E quem não pede, não recebe, porque Jesus disse: pedi e recebereis, é uma ordem. Quer receber? Tem que pedir. Por que tem que pedir? Porque só pede quem tem fé. Quem não tem fé não pede. Então, no pedir, a gente testemunha a Deus a nossa fé, Quem não chora não mama, não é verdade? A criança que não chora de fome não mama. Chorou, a mãe já corre lá para ver o que ele está querendo. Ou está com sede, ou está com dor, ou está com fome, Tem que pedir. Nós temos que nos acostumar a invocar os santos. O santo que tem o seu nome. Por isso que a igreja quer que os pais deem no batismo o nome de um santo. Está no catecismo da igreja. Nada desse negócio de ficar botando o nome de artista. Artista não é santo. Artista não pode interceder por você diante de Deus, desde que seja um artista que tenha o nome de santo. Tudo bem, Ponha o nome do seu filho de um santo. Quando meus filhos começaram a nascer, eu coloquei todos os nomes dos apóstolos: Mateus, Lucas, André. Aí nasceu a menina, Santa Priscila, e assim por diante, É a nossa tradição, é a nossa fé, ok? Os santos intercedem diante de Deus por nós sem cessar, diz a liturgia da missa, apresentando a Deus os seus méritos, ou seja, tudo aquilo que eles fizeram de bom aqui na terra, as suas orações, os seus jejuns, as suas mortificações, o seu trabalho apostólico, aquela vida dos santos, ele oferece a Deus por nós.
Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim: eu vou passar o meu céu na terra, ou seja, fazendo o bem, pedindo a Deus pelos que estão na terra. Então, os santos são maravilhosos. O Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil, canonizou Madre Paulina, 1991, lá em Santa Catarina. O Papa João Paulo II disse na homilia dele: o Brasil precisa de santos, muitos santos. Quer dizer, o Papa acho que sentiu a nossa miséria aqui, né? Todos nós sabemos das nossas misérias, né? Os santos têm que rogar por nós. Agora, nós temos que pedir. Graças a Deus, o Papa Francisco tem canonizado muitos santos brasileiros. Canonizou José de Anchieta. Anchieta morreu em 1593, faz quase 500 anos. A canonização dele parou, porque infelizmente lá o seu Marquês de Pombal, português, que era contra os jesuítas, expulsou os jesuítas do Brasil, impediu a canonização dele. Mas agora o Papa Francisco, precisamos conhecer a vida de José de Anchieta, um santo maravilhoso. Chegou aqui no Brasil com 19 anos, não é? Junto com o terceiro governador do Brasil, Duarte da Costa, não é? E Anchieta viveu aqui até a morte, evangelizando os índios. Ele fez a primeira gramática na língua tupi-guarani. Ele escreveu um catecismo na língua tupi para evangelizar os índios. Ele fazia poemas. Ele escreveu um poema à Virgem Maria na areia das praias de Ubatuba aqui, que se chamava Iperoig. Um poema de 5.875 versos. É um livro em honra da Virgem Maria. E nós brasileiros não conhecemos muitas vezes isso. Entende? Temos que pedir a esses nossos santos brasileiros, né? Aqui do nosso lado, o primeiro santo que nasceu no Brasil, Frei Galvão. Tem aqui o santuário dele, que distribui as famosas pílulas de Frei Galvão. Todo dia tem missa no santuário ali, a 15 quilômetros daqui. Tem lá um museu maravilhoso, tem a igreja onde ele foi batizado, no alto de Guaratinguetá, tem ali a pia onde ele foi batizado, tem as relíquias dele ali. E a gente não conhece. São tesouros espirituais que estão à disposição nossa, e a gente muitas vezes não conhece. Os santos, meus irmãos, abalaram o mundo. Tem um livro que foi escrito por um jornalista que nem católico é, mas um livro maravilhoso, René Philip Miller, um jornalista alemão ou suíço, não sei bem. Ele escreveu um livro, Os Santos que Abalaram o Mundo. Quais são? Ele escolheu 5 santos, né? Santo Antão foi o primeiro monge do deserto. Santo Antão foi maravilhoso, lá no deserto do Egito, por volta do ano 280. Depois ele escreveu, né, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, Santo Agostinho e São Francisco de Assis. Ele disse: esses santos abalaram o mundo. Interessante, nenhum deles usou microfone, não tinha ainda as ondas eletromagnéticas descobertas. Nenhum deles usou nem automóvel, nem avião, nem nada, andavam a pé. E por que esses homens abalaram o mundo? O José de Anchieta veio para o Brasil, porque ele era jesuíta, e quem mandou José de Anchieta para o Brasil foi Santo Inácio de Loyola, que foi o fundador dos jesuítas. São Francisco de Assis andava a pé, fundou uma das maiores congregações da igreja dos franciscanos. Santo Inácio de Loyola, a maior congregação da igreja, que são os jesuítas. Que coisa maravilhosa, que graça é essa? De onde é que vem essa força? De onde é que vem esse potencial? Vem da santidade. Vem da santidade. Papa João Paulo II dizia assim: a santidade é a força mais poderosa para levar Cristo aos outros. Não é o microfone, não é a rádio, não é a TV,
não é a internet, não é o CD. Tudo isso é importantíssimo, mas atrás tem que ter um santo. Vocês entenderam? Não adianta um microfone se não tiver alguém que pelo menos busca a santidade atrás. E cada um de nós percebe isso, né? Você percebe quando é uma pessoa santa que está falando ou quando não é uma pessoa santa que está falando. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: quando Deus fala com a gente, dá um frio na coluna, o sangue gela. Mas às vezes você escuta, não sente nada. O que está faltando? Santidade de quem prega. Isso não é conclusão minha, não é conclusão minha, é conclusão dos próprios santos, não é? São Gregório Magno, doutor da igreja, dizia assim: há uma lei para quem prega, viver aquilo que ele ensina. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra, eu provoco escândalo, não é? Então os santos, meus irmãos, eles são maravilhosos. Há pouco tempo atrás, depois que eu escrevi muitos livros, eu tenho sentido no meu coração o desejo muito de escrever o livro sobre a vida dos santos, porque é uma maneira assim, imediata, simples, de evangelizar. Meditando, lendo a vida de um santo, você aprende com eles a rezar, aprende com eles a se mortificar, aprende com eles a buscar a santidade, aprende a humildade, aprende o desprendimento, aprende a pureza, aprende a coragem, aprende a amar a Deus, amar o próximo, você aprende tudo. Eu estou me dedicando agora a trabalhar a vida dos santos. Já escrevi o Anchieta, já escrevi, vamos lançando devagar, São Bento já lancei, Santo Antônio já lancei, porque nós aprendemos com os santos a beleza. Santo Agostinho dizia assim: a tua tristeza são os teus pecados, deixa que a santidade seja a tua alegria. Olha que frase bonita. Santo Agostinho: a tua tristeza vem dos teus pecados, deixa que a santidade seja a tua alegria. Os santos eram alegres, né? Os santos diziam, Dom Bosco dizia: um santo triste é um triste santo. Deus me livre um santo triste, Deus me livre um santo sem esperança, um santo sem alegria, mesmo na dor, mesmo na provação, mesmo na tribulação, os santos eram fortes em Deus. Que coisa bonita, meus irmãos. Então, uma coisa interessante, o Concílio Vaticano II, naquele documento sobre a igreja, a Lumen Gentium, o Concílio Vaticano II diz assim, que a vocação de cada um de nós é a santidade. Ele diz: buscar a santidade, cada um, cristão, é um convite e uma obrigação que se impõe, não é facultativo, não. O cristão que não busca a santidade não é um cristão autêntico, assim como o cristão que não evangeliza. Porque a igreja tem uma vocação e tem uma missão. A missão da igreja é evangelizar, levar Cristo à pessoa. E nós todos somos igreja, nós somos o corpo místico de Cristo. Então todos nós somos obrigados a evangelizar o filho, a esposa, o marido, quem Deus põe na nossa frente, as portas que Deus abre, não é? Para mim Deus abriu muitas portas, Canção Nova, os livros, meu Jesus, eu tenho até medo, porque Jesus disse, né, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então eu tenho que dar muito para Deus, porque eu recebi muito. É missão do cristão evangelizar. O cristão que não evangeliza não é um cristão, não amadureceu a sua fé. E também a vocação é a santidade. O cristão que não busca a santidade não entendeu o que é ser cristão, porque ser cristão não é aumentativo de Cristo, Cristinho, Cristo e cristão, não é isso, cristão, 2 metros de altura, não. O que é ser cristão? É ser imitador de Cristo, imitar aquele que está pregado na cruz.
Isso é ser cristão. O que ele fez? Ele pregou, ele é santo, ele salvou o mundo. É a nossa missão, dentro do tamanho de cada um de nós. O concílio fala, dentro do estado de vida de cada um. Um é solteiro, outro é casado, outro é viúvo, outro é, né? Dentro do estado de vida de cada um, nós somos chamados e obrigados a buscar a santidade. Então eu penso que nesse dia de todos os santos, nós temos que ter esse propósito. Eu vou buscar a santidade. Por quê? Porque senão eu não vou ver Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim, quem está com a sua Bíblia aí, se quiser pode até abrir, Hebreus 12, 14 diz assim, buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor. Olha, o que é o céu, gente? O céu é ver Deus, é a visão beatífica de Deus, aquela visão extasiante, que a gente vai passar toda a eternidade só louvando a Deus, porque é uma beleza que não se esgota, que não tem tédio, que não tem fastio, que não cansa. Agora, a carta aos Hebreus diz, Hebreus 12, 14, buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você quer viver na comunhão com Deus? Então, vamos buscar a santidade desde aqui. Talvez ela se complete no purgatório. Eu não vou falar mais do purgatório, porque já falei aqui no dia de finados. Deus nos dá uma chance maravilhosa, um amor maravilhoso de Deus, que é o purgatório. A gente completar nossa purificação lá, porque só pode entrar na comunhão com Deus quem tiver 100% santo, porque Deus é santo, 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 3 vezes santo, dizia Paulo VI. O que é buscar essa santidade aqui? Sabe, gente, cada santo é de um jeito, não tem 2 santos iguais, não tem 2 santos iguais, não tem 2 caminhos de santidade iguais. Há alguns denominadores comuns que a igreja nos oferece para chegar à santidade, mas cada um é de um jeito. Você pega um São Benedito, que era filho de escravo, e você pega um São Luís IX, que era rei da França. Você pega aí santos que foram reis, como Henrique II, que foi imperador da Europa, santo. São Gustavo, lá da Noruega. Você encontra na igreja santos, escravos, como Santa Baquita, escrava. Você pega uma santa como a nossa querida Inha Chica, extremamente simples. Eu estive lá na casinha que ela morava, e meus irmãos, que coisa impressionante. Não parece nenhuma casa, parece uma gruta. Aquele fogãozinho de lenha pequenininho, aquela mulher não andou por lugar nenhum, mas aquela mulher santa, já foi beatificada. Rezemos para que seja canonizada. Padre Vitor, outro padre aqui de Minas, os 2 são de Minas, né? Minas é um lugar abençoado. É por isso que eu morei lá 10 anos em Itajubá. Minas é abençoado, abençoado. Padre Vitor, beato, negro, escravo, santo. Que coisa linda, meus irmãos. Nós temos santos imperadores, temos santos reis, temos santos princesas, temos santos pobres, temos santos de todas as profissões, médicos, todos. O que há de comum neles? Todos são diferentes, mas tem algumas coisas de comum. O que é aquilo que a igreja oferece? O que a igreja oferece para a santificação? Primeiro, a oração. A igreja nos ensina a rezar. Rezar o rosário, rezar na Santa Missa, rezar. A leitura, né? A meditação orante, a Lexio Divina, a oração das horas, né? A liturgia das horas. A igreja nos ensina a rezar. Ninguém é santo sem rezar. Tira o cavalinho da chuva. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, que fundou a congregação dos padres redentoristas, Santo Afonso de Ligório dizia assim: quem reza se salva, quem não reza se condena.
Não é Deus que condena a gente que se condena. Porque se você não reza, você não tem força. Se você não tem força, você peca. Se você peca, você ofende a Deus. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Por isso que São Paulo fala, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Não quer dizer que você vai ficar 24 horas de joelho, não. Mas você pode estar lavando um prato e estar pensando em Deus. Você pode estar dirigindo seu carro, estar rezando o rosário. Você pode estar na fila de um banco, tira seu tercinho aqui, ó. Tira seu tercinho de dedo aqui. Você pode na fila do banco estar rezando. Em vez de ficar fofocando na fila do banco, na fila do supermercado, reza o terço. Entendeu? É simples. Orai sem cessar. Gente, nós não temos força. A força vem de Deus. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Acredite nisso. Ponha isso no seu sangue. Sem mim eu não posso fazer nada. Jesus nos chama de servos inúteis. Está passando no evangelho que a gente não entende bem. Jesus diz assim, depois que você fizer tudo que tem que fazer, diga assim, eu sou um servo inútil, eu só fiz o que eu tinha que fazer. O que Jesus quer dizer com isso? Ele não está esculhambando a gente, não. Ele está dizendo assim, você, sozinho, não tem utilidade. Você imagina, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Uma colher de pedreiro, colocada aqui, o que vale essa colher de pedreiro? Não vale nada. Sozinha ela não faz nada. Mas se um bom pedreiro passar a mão nessa colher, ele vai fazer maravilha. Vocês entenderam? A colher é inútil sozinha, mas manuseada por uma mão é maravilha. O que adianta um aparelho desse maravilhoso, que funciona sem fio, só com ondas eletromagnéticas? O que adianta se não tiver atrás alguém falando? É inútil. Vocês estão querendo entender que sentido Jesus diz que nós somos inúteis, sem a sua graça, sem a sua mão nos conduzindo? Não vai. Nós não conseguimos fazer as obras de Deus, nem as coisas que a gente precisa fazer. Não conseguimos ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom estudante, um bom profissional. Sem mim nada podeis fazer. Então sem a oração, não vai. Porque a oração é Deus que dá a graça através da oração. Ok? Depois a igreja oferece os sacramentos, principalmente a confissão e a Eucaristia. A confissão limpa. O sangue do Senhor derrama-se sobre mim quando o Padre me perdoa. Pronto, porque o que impede eu de ser santo são os meus pecados. E só tem uma coisa que tira o pecado, é o sangue de Cristo, no sacramento da confissão. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez quando Ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, foi instituir o sacramento da confissão. Já notou? Está lá em João 20, 22. Apareceu no cenáculo e disse para os apóstolos, no domingo da ressurreição. Note isso. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Não duvide disso. Ai de quem duvida disso? Está jogando fora a sua salvação. Pode morrer no pecado. Não duvide das promessas do Senhor. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Para quem que ele estava falando? Para os apóstolos, os nossos bispos e padres. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Tem gente que fica com gracinha. Eu não vou confessar não, porque o padre tem pecado igual a mim. Eu não vou confessar não, porque eu tenho vergonha. Espera aí, você não teve vergonha de pecar? Você pensou que Deus não estava vendo você pecar? E você não ficou com vergonha de Deus, né? Agora você fica com vergonha do padre? O padre está careca de escutar tudo que é pecado. Não tem coisa mais suja do que ouvido de padre. O ouvido espiritual, né? Mas não é verdade? Chega no padre e derrama a tua miséria. Não é no coração do padre que você vai derramar a sua miséria, não. Você vai derramar a sua miséria no coração de Jesus. E na fornalha ardente daquele coração, seus pecados vão ser todos queimados, transformados em cinza. E você vai sair dali santificado. Então, olha, gente, Jesus investiu na nossa santificação. A Eucaristia, Ele se transformou num pedaço de pão,
Tem humilhação maior do que alguém virar pão? Você já pensou nisso? Cristo virou homem, já é uma humilhação, porque Ele é Deus, é o Verbo, mas para nos salvar Ele se fez homem, já é uma humilhação. São Paulo diz que Ele se humilhou, Ele não se orgulhou de ser Deus. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, São Paulo fala, Ele se humilhou, assumiu a condição de escravo, e mais ainda a morte numa cruz. Mas Ele fez mais ainda, Ele virou um pedaço de pão para você comer, engolir, dissolver no seu organismo. Por quê? Porque Ele quer ser aquilo que a igreja diz, remédio e sustento para a minha vida. Olha o amor de Jesus para a nossa santificação. Santa Teresa d'Ávila dizia, não é possível uma comunhão mais profunda com Deus, com Jesus, do que o momento da Eucaristia. Não é. Por quê? A sua carne se transforma na minha carne, o seu sangue se transforma no meu sangue, a sua alma se une com a minha alma, e a sua divindade se une à minha humanidade, na Eucaristia. Não tem santo que chegou à santidade sem Eucaristia. Não queira tentar sem isso, é muito difícil. E Deus nos dá a beleza da devoção à Virgem Maria, a devoção à Virgem Maria. Santo Agostinho chamava a Virgem Maria de a forma Dei. O que é forma Dei? A forma de Deus. Que forma é essa? Ele dizia assim, ali está o molde da santidade. Então ele faz uma comparação muito interessante, a importância da devoção à Virgem Maria. Santo Agostinho dizia assim, que Nossa Senhora é como que uma forma que Deus usa para fazer santos em série. Que história é essa? Vou explicar o que Santo Agostinho fala. Ele diz assim, você pode fazer uma imagem de duas maneiras. Você pode, por exemplo, pegar um tronco de madeira e esculpir essa imagem, ou na pedra, ou na madeira, ou não sei, outro objeto. Só que ele fala, é muito difícil você fazer uma imagem esculpindo. Você tem que ser gênio, você tem que ser artista, você tem que ser um Michelangelo na vida. É raro, demora. Você corre risco de dar uma batida errada e corta o nariz, perdeu tudo. Não é? Mas esse Santo Agostinho fala assim, tem um outro jeito de você fazer santo de maneira fácil. É se você tiver uma forma, você põe o gesso ali, secou, está pronto. Eu tenho um filho que tem uma fábrica de imagem. Eu vejo, acho bonito. Tem aquele monte de forma lá, o cara vai só enchendo de gesso, fecha, deixa secar, abriu, está pronto. Só passar uma lixazinha depois, rápido, não corre risco. Entendeu? Então Santo Agostinho diz assim, quem quer ser santo sem a devoção à Virgem Maria, sem se derreter nessa forma de santidade, porque ela é imaculada, ela não teve pecado original e nem pecado pessoal. Quem se derrete no coração de Maria, sai dali santo, rápido, é uma forma de santidade. Agora você querer ser santo sem a Virgem Maria, você vai sofrer. É como você esculpir um santo, um por um, com o martelinho, com o formãozinho, entenderam a comparação? Maria é uma forma de santidade. Ela moldou Jesus, não foi? No seu seio. Ela foi digna de receber, de ser o primeiro sacrário vivo da terra. Era o primeiro sacrário vivo. O primeiro sacrário onde Jesus viveu foi no seio dela. E é nesse sacrário também que nós temos que entrar e deixar que ela nos molde no poder do Espírito Santo e nos dê o rosto de Jesus. O que é o santo, meu irmão? O santo é aquele que tem o rosto de Jesus. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, São Paulo diz assim, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Olha que bonito,
que Deus quer de cada um de nós aqui? Que nós tenhamos o rosto de Cristo, os sentimentos de Cristo, os valores de Cristo, o amor de Cristo, a bondade de Cristo. É aquilo que o Padre Zezinho cantou, uma música muito antiga: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria. É aquilo, é ser alter Christus, diziam os santos padres, é ser um outro Cristo. Aí somos nós. Mas quem é que moldou o Cristo? Humanamente, deu ao Cristo, deu ao Verbo a carne, a Virgem Maria. Por isso que Deus a preservou do pecado original, porque aquela que gerou o Verbo humanado não podia ser tocada pelo pecado. Santo Agostinho dizia: nem pensar nisso, seria uma ofensa tremenda ao filho querer imaginar que a mãe pudesse ter pecado. Por isso que é dogma de fé a Imaculada Conceição. Então, meus irmãos, os santos são essa beleza. Nós somos chamados à santidade. O Papa Francisco, no dia de Todos os Santos, dia 1º, que lá na Itália celebra dia 1º, o Papa Francisco diz: santidade não é para os super-homens. O Papa Francisco explica as coisas bem explicadas, né? Santidade não é para super-homem, é para cada um de nós, o Papa Francisco disse. E é mesmo. É mesmo. De repente, a gente pode não chegar à santidade aqui até a morte, mas nós vamos chegar lá no purgatório e vamos para o céu. Esta é a nossa meta. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, São Paulo diz assim: nós somos chamados, nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. Eu vou até ler essa passagem, que é muito bonita, de São Paulo. Ele fala, né? É Filipenses 3, 20. Ele fala assim, olha, eu deixei marcado aqui: nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Essa é a nossa meta, essa é a nossa glória, esse é o nosso destino. Nós somos cidadãos do céu. Gente, o que fez os santos se tornarem santos? Esses santos que a gente conhece mais de perto, por exemplo, um Santo Agostinho, um São Benedito, um Santo Antônio, um São Tomás de Aquino, um São Leão Magno, um São Gregório Magno. São mais de 20 mil santos canonizados pela igreja, mais de 20 mil. Mas o que fez esses homens chegarem à santidade, essas mulheres chegarem à santidade? Uma Santa Catarina de Sena, que era analfabeta, doutora da igreja. Santa Teresinha da Menina Jesus, uma menina que entrou com 15 anos no Carmelo e morreu com 24. O que está por trás disso? Que mágica é essa que faz uma pessoa virar santo? Sabe qual é a mágica? Eu gosto muito de história da igreja. A melhor coleção de história da igreja que existe, que eu conheço, uma que foi feita na França, por um escritor francês chamado Daniel Hopes. São 10 volumes, de mais ou menos 1000 páginas cada uma. Como eu sou professor de história da igreja aqui na Canção Nova, eu tive que estudar tudo isso. E o Daniel Hopes tem um momento que ele diz assim: a frase que mudou a história da humanidade foi uma frase que Jesus disse para Pilatos. Qual foi a frase que Jesus disse para Pilatos? Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Os santos entenderam isso. Entenderam? Os santos entenderam isso. A felicidade não é aqui na terra. O reino não é aqui na terra. Meu reino não é desse mundo, Pilatos. Fica tranquilo, Pilatos, eu não vou te derrubar. Eu não vou lá em Roma derrubar César e nem derrubar você. Meu reino não é desse mundo. Então, meus irmãos, é por isso que milhares e milhares de monges foram para o deserto, viver no jejum, na oração, na penitência, porque o meu reino não é desse mundo. É por isso que um São Bento, por exemplo,
Os beneditinos, em 1500 anos, fundaram 35 mil mosteiros no mundo inteiro. Porque o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é o prazer desse mundo. Meu reino não é o dinheiro desse mundo. Meu reino não é a glória desse mundo. É por isso que um Anchieta sai lá das Ilhas Canárias, na Espanha, com 19 anos de idade, seminarista, vem se enterra aqui no Brasil, no meio dos índios, quase foi morto 4 vezes pelos índios. Sim, os índios aqui de Ubatuba, os tamoios. Quase foi morto muitas vezes, porque para evangelizar os índios. Porque o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu ficava lá na minha Espanha, gozando das benesses lá. Ele era parente de Santo Inácio de Loyola, primo de Santo Inácio de Loyola. Por que uma Santa Teresinha, com 15 anos de idade, implora ao pai, faz o pai ir até o Papa Leão XIII, para pedir ao Papa que abrisse uma exceção, para que ela pudesse entrar no Carmelo com 15 anos de idade, porque no Carmelo só podia entrar com 21. Vocês sabem que entrou no Carmelo, só sai dali para o cemitério, né? Vê a família através de uma grade. Eu dou aula para as irmãs carmelitas aqui de Aparecida, dou aula para elas de teologia, através da grade. Nem para assistir aula elas saem de trás das grades. Eu do lado de cada grade e elas do lado de lá. E conversamos, nos cumprimentamos pela grade. Porque morreu para o mundo. Morreu para o mundo. Um dia eu perguntei ao padre Paulo Ricardo: Padre Paulo, por que o senhor usa uma batina preta dessa, comprida, num calor desse, padre? Ele disse: porque isso aqui é uma mortalha. Vocês sabem que é uma mortalha, né? Mortalha é a roupa que põe num defunto. Por quê? Morri para o mundo. A batina preta é símbolo, morreu para o mundo. Meu reino não é desse mundo. Meu reino é de Deus. É esta força que faz os santos. O céu, o desejo do céu, a busca do céu. São Luís de Montfort, o grande São Luís de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, né? Que o Papa João Paulo II disse que foi o livro que mais tocou nele em relação a Nossa Senhora. O Tratado de Montfort, ele fala, né? São Luís de Montfort, ele tem o texto meditado. Quando ele medita o segundo mistério glorioso, que é a ascensão de Jesus ao céu, ele diz assim: Senhor Jesus, pela contemplação desse mistério e intercessão de Nossa Senhora, fazer que eu tenha um desejo ardente do céu. Que eu tenha um desejo ardente do céu. Ok? Que eu não busque as coisas da terra, eu não busco os prazeres da terra, as glórias da terra, porque a terra é muito pouco. No máximo a gente vive 100 anos aqui, mas no céu eu vou viver por toda a eternidade, não acaba mais. Eu vou investir 100 anos, eu quero investir na eternidade. Estão entendendo? É isso que faz a força do céu. Bom, agora eu queria completar a nossa reflexão de hoje, falando um pouco da questão daquilo que vem depois da morte. Eu já falei aqui do purgatório, no dia 1º, não preciso falar. A igreja ensina que depois, né, da morte vem o juízo particular, imediatamente após a morte. Nos apresentamos diante do tribunal de Cristo. Eu quero ler isso, para vocês não pensarem que está no catecismo da igreja, e está na Bíblia. Então eu quero ler aqui, por exemplo, o que São Paulo fala, por exemplo, na carta aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, é um texto muito bom para meditação. 2 Coríntios 5, começa no versículo 1, São Paulo diz assim: sabemos com efeito que ao desfazer a tenda que habitamos nesse mundo, que tenda é essa que nós habitamos nesse mundo? O corpo. Quando esse corpo morre, quando esse corpo não tem mais condição de viver, né? Quando se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus, e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu, ele diz aqui. E por isso suspiramos
e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste. São Paulo fala, vão receber um corpo novo, uma habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos, ou seja, se a gente viveu em Deus, pois enquanto permanecemos nesta tenda, nesse nosso corpo, gememos oprimidos, desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova, por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. É a ressurreição, né? Aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo. É nosso destino, São Paulo diz, é Deus que nos formou para esse destino. Que destino? O céu. Aí ele diz aqui, aquele que nos formou é Deus, que nos deu por penhor o seu Espírito. Para que Deus nos dá o Espírito Santo? Para nos levar para o céu, para nos formar para o céu. O Espírito da santificação é o Espírito Santo. E aí ele continua aqui, por isso estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. A terra é um exílio. A palavra paróquia quer dizer exílio. Nós todos estamos exilados. Aqui não é a nossa pátria. A pátria é o céu. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. E aí ele coloca, é também por isso que vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe. Agora presta atenção nesse versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Ou seja, enquanto estava nesta vida. Depois da morte, acabou. Não tem mais como conquistar méritos depois da morte. Por isso que as almas do purgatório recebem as nossas orações e as orações dos santos, porque elas não podem mais fazer nada por elas. Encerra-se com a morte. Então, São Paulo diz, nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, onde cada um vai receber o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava nesta vida. Então aproveita, meu irmão, enquanto você está aqui nessa vida, aproveita para fazer o bem, aproveita para amar a Deus, aproveita para amar o próximo, e Deus está contabilizando bem para você, e esse bem todo, diante do tribunal de Cristo, você vai receber, está aqui, bem claro, 2 Coríntios 5, 10, ok? Então a igreja nos ensina que após a morte vem esse juízo particular. O coração amoroso de Jesus entende as nossas fraquezas. O Papa João Paulo II diz, não tenha medo, você vai ser julgado por um Deus, mas um Deus que tem um coração humano, sabe das nossas lutas, sabe das nossas fraquezas, não é? Se a gente fizer o que nós temos que fazer, temos que ir tranquilo para esse encontro. Os santos desejavam esse encontro. Santa Teresa d'Ávila, quando o relógio batia, ela dizia, graças a Deus, 1 hora a menos, de eu encontrar com o meu amado. O meu amado. Que bonito, né? Santa Teresinha dizia, eu não morro, eu entro para a vida. Eu não morro, eu entro para a vida. Então, após a morte está aí. A carta aos Hebreus, quem estiver com a Bíblia aí, abre aí, Hebreus 9, 27, diz uma coisa muito importante. Hebreus 9, 27. Está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. Está aí. 2 passagens bem claras. 2 Coríntios 5, 10 e Hebreus 9, 27. Está determinado por Deus que cada um morra uma única vez. Não existe reencarnação. Você morrer várias vezes. Hebreus 9, 27 anula a crença na reencarnação. Quem quiser acreditar que acredite, nós respeitamos, mas nós cristãos
Está determinado que cada um morra uma única vez. Não brinca com isso não. Você vai morrer uma única vez. E em seguida vem o juízo de Deus. Que juízo é esse? Eu vou prestar conta da minha vida para Deus. A vida é algo maravilhoso. A vida é algo espetacular. Nós geramos os filhos, trabalhamos, construímos esse mundo, fazemos o bem. Agora, se eu joguei a minha vida fora, numa vida dissoluta, numa vida de vícios, numa vida de pecado, se eu joguei fora esse dom maravilhoso de Deus, eu vou ser chamado à responsabilidade, não é? Está na Bíblia, ninguém está inventando nada, não é? Depois, a igreja fala no juízo final, no final dos tempos, quando acabar o mundo, quando Jesus voltar. Quem explica muito bem isso, todas essas coisas, Dom Henrique Soares, o bispo de Palmares, que aliás vai estar aqui na Canção Nova no dia 23 de novembro. Ele escreveu um livro sobre escatologia, que ele colocou o subtítulo Fim do Mundo. Quando Jesus voltar, todas essas coisas, o juízo final. Então o juízo final será quando Jesus voltar. Mas por que vai ter um outro juízo, se eu já passei pelo juízo particular? A igreja explica, não vai mudar a tua sorte. O juízo final é um juízo de toda a humanidade junta. Não me peço para explicar como é que vai ser, porque eu não sei, a igreja também não sabe. Onde toda justiça será feita, diz a Bíblia, diz o catecismo. Deus vai fazer toda a justiça. Esse povo que mata, rouba, prostitui, e não sei o que, e blasfema contra a igreja, contra os sinais sagrados, contra a Eucaristia, e corrupto, esse povo pensa que não vai acertar as contas com Deus, um dia vai acertar diante de Cristo, diante de toda a humanidade, vai morrer de vergonha, e todo mundo vai saber. Agora tem uma coisa que você fez de errado que não vai aparecer, sabe o que é? Diz o catecismo da igreja, aqueles pecados que você já confessou, e que o sangue de Cristo lavou, isso não vai mais aparecer no juízo final. Dá vontade de confessar, né? Dá vontade de confessar. Um dia eu falei isso numa aula aqui da Canção Nova para os jovens, depois que eu falei, o jovem disse, nossa, graças a Deus, se fosse aparecer tudo que eu fiz de errado, eu ia morrer de vergonha. Não vai aparecer mais. O que você confessou, se arrependeu, pediu perdão, apagou. Que Deus é bom demais. Gente, só vai para o inferno quem quer. O nosso catecismo fala do céu, do inferno, do purgatório. Purgatório eu já falei. Aí fala do céu. Do céu eu já falei bastante. São Paulo fala lá, 1 Coríntios 2, 9, São Paulo diz assim, olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviu, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É inefável. Inefável é uma palavra em português que quer dizer assim, não tem explicação. Você não consegue explicar, é inefável. O céu é inefável. É um gozo infinito. Você não pode imaginar. A maior alegria que você pode ter aqui na face da terra está longe da alegria do céu. Porque o céu é Deus. Uma santinha maravilhosa, a Carmelita, que morreu com 19 anos de idade, Santa Teresa dos Andes, aqui do Chile, ela dizia, o céu é Deus, e Deus mora no meu coração, então o céu é o meu coração. Vivia isso. É como outra carmelita, que morreu com 25 anos, Santa Elizabeth da Trindade, né? Canonizada pelo Papa Francisco. Elizabeth da Trindade dizia, né? A Trindade habita em mim, por isso o céu está em mim. Então o céu é Deus. Meus irmãos, a gente olha as coisas que Deus colocou aqui nesse mundo, a gente fica extasiado. A beleza de uma criança, a beleza de uma flor. Você está numa dessas floriculturas hoje, a gente fica extasiado de ver a beleza das flores, não fica? Só não fica quem não acredita em Deus. Quem olha para uma flor dessa, para uma orquídea dessa maravilhosa, de tantas cores, de tantos desenhos e tantas coisas,
Sabe, eu digo brincando para os meus amigos, quem olha uma beleza dessa e não acredita em Deus tem que ir para o inferno. Não é possível. Porque quem é que pode fazer uma coisa dessa? A gente não põe a mão, é a terra que faz. Quem é que projetou? Quem é que desenhou? Porque tudo que existe fora do nada, meus irmãos, é fruto de um projeto e de uma construção. Esse galpão aqui não caiu do céu, não. Houve engenheiros aqui que projetaram essas colunas, e houve empregados que pregaram todas essas coisas aqui. Tudo que existe fora do nada, alguém fez. Quem é que fez as flores? Quem é que fez o sol? Quem é que fez as estrelas? Que são trilhões. Ah, foi o acaso. Você vai encontrar com o acaso lá no inferno. Porque você não quer reconhecer Deus. Tem um santo que disse assim: o acaso é o apelido que os ateus querem dar para Deus, para não dizer o seu nome. Então fica falando de acaso. Que acaso? Gente, eu fiz física, fiz doutorado em física no ITA. Eu estudei as ciências aeroespaciais. Não tem como você explicar o universo sem Deus. O Big Bang, tudo começou há 13,7 bilhões de anos atrás, numa singularidade física que começou a se abrir. Do nada surgiu o universo. Não tem como explicar o mundo sem Deus. Não tem. Bem, quem quiser ficar inventando essas coisas e achar que Deus não existe, então vai viver sem Deus. Se você acha que Deus não existe, consequência matemática, você vai viver sem Deus. Ele não existe. Se ele não existe, eu não posso viver com ele. Mas ele existe. Nós vamos viver com ele. Diga comigo: Deus existe. A natureza é um espelho que mostra o seu rosto. A natureza é um espelho que mostra o seu rosto. Aí, quem crê nisso vai viver com Deus. Nós vamos viver com Deus. Não podemos brincar com essas coisas, gente. Essas coisas definem a nossa sorte eterna. Entende? Define o nosso destino, define a nossa vida. Então a igreja fala do céu, fala do purgatório, fala do inferno. Quando a igreja fala do inferno, quando o catecismo fala do inferno, o catecismo diz uma coisa maravilhosa: Deus não joga ninguém no inferno, é a pessoa que se atira no inferno. O catecismo chama de autoexclusão. Vou mostrar aqui onde é que está isso. Eu sou professor do catecismo há mais de 20 anos. Isso aqui é a nossa fé, a nossa doutrina. Aqui, quando o catecismo fala do inferno, eu quero ler para vocês, para ninguém ficar com medo do inferno. Eu gosto de lembrar aquilo que dizia São Bernardo. São Bernardo dizia assim: nenhum devoto da Virgem Maria vai para o inferno. Você é devoto da Virgem Maria? Você não vai para o inferno. Ela vai te puxar, nem que seja pelos cabelos. Não vai deixar você ir para lá, não pode ter certeza. Está aqui. Se vocês quiserem saber o que a igreja nos ensina sobre todas essas coisas, pega o catecismo, a partir do parágrafo 997, você vai aprender tudo que a igreja fala sobre céu, inferno, purgatório, juízo final, segunda vinda de Cristo. Aqui, no parágrafo 1033, o catecismo diz assim: morrer em pecado mortal o que é? Você não quer saber de Deus, você não quer se arrepender dos seus pecados. Deus te oferece perdão, mas você não quer. É o pecado contra o Espírito Santo. Você não quer. Se não quer, não quer, acabou. Então, morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre. Isso é o inferno. O inferno é ficar sem Deus por toda a eternidade. Deus é a nossa alegria. Ok? Por nossa própria opção livre. Olha o que o catecismo diz aqui: por nossa própria opção livre. Eu que escolhi. É esse estado de autoexclusão, eu é que me excluo.
da comunhão com Deus. Este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Então, o que é o inferno, no fundo? Eu não quero saber de Deus. Então, pronto. Não acredito que Deus existe, não acredito que Deus me perdoa, não acredito que Deus fez o mundo, então vou viver sem Deus. É o inferno. Aqui, ó, no nosso catecismo. O catecismo, mais do que falar de diabo, de falar de fogo, ele fala de autoexclusão da comunhão com Deus por minha própria iniciativa. Entenderam? Gente, temos que estudar esse livrinho amarelo aqui, ó. E a Canção Nova tem aqui, viu? Se você não tem, leve para sua casa. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa doutrina. Esta é a verdade que salva. Jesus diz: a verdade vos libertará. Bom, depois haverá a segunda vinda de Cristo. Cristo voltará, né? Está no nosso credo. Creio na vida eterna. Cristo vai voltar para colocar fim na história da humanidade. Aí haverá só o céu e o inferno, acaba o purgatório. E esse mundo será transformado. Esse mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. Eu quero mostrar a vocês por aqui que ele não vai acabar. Esse mundo será transformado. Por isso que São João fala em novos céus e nova terra. Ora, se haverá uma nova terra, a terra não vai acabar. Vamos ler aqui um pedacinho, para vocês entenderem então o que vai acontecer. Deixa eu colocar aqui no anteparo aqui, para eu poder encontrar com facilidade. No parágrafo 1042 do Catecismo, a gente tem uma explicação muito boa sobre isso. O Catecismo diz assim, ó, quando ele fala do fim do mundo, depois do juízo final, né? O 1042 fala a esperança dos novos céus e da nova terra. Ele fala assim, né? Eu quero ler só um pedacinho, porque já está no final da nossa palestra. Parágrafo 1043. Quanto ao cosmos, você sabe, é o universo todo. A revelação com R maiúsculo, ou seja, aquilo que Deus ensina, afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Há uma ligação do homem com o universo. O universo foi feito para o homem. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado. Está aqui, ó, parágrafo 1047. O universo visível está, portanto, destinado a ser transformado. Não é para ser sumido. A fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, que primeiro estado é esse? O paraíso terrestre, onde não havia morte, não havia a caducidade, nada envelhecia, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, ou seja, daqueles que se salvarem. Então haverá uma nova terra, um novo mundo. Nós não sabemos como é. A igreja diz, não sabemos como é. A igreja é humilde, ela não sabe como é. Deus não revelou tudo. Se Deus não revelou é porque a gente não conseguiria entender. Então a gente vai entender lá. Aí ele termina dizendo assim, participando de sua glorificação em Cristo. Agora, olha o parágrafo 1048. Ignoramos o tempo da consumação da terra, ou seja, não sabemos quando isso vai acontecer. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade, e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Então ele vai falar, não sabemos como vai ser, mas vai ser. Vocês entenderam? O mundo vai ser transformado, haverá um novo céu e nova terra, e aí ele conclui dizendo aqui assim, passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e nova terra. Nela reinará a justiça, e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem
aos corações dos homens. Que bonito, né? É aquilo que diz o Apocalipse: não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Deus será tudo em todos. Amém? Deus seja louvado. Fiquem de pé um instantinho. Vamos dar glória e graças a Deus por tudo isso. Para nós, meus irmãos, foi feito o céu. Para nós não foi feito o inferno. O inferno foi feito para os demônios e seus anjos. Para nós foi feito o céu. Somos cidadãos do céu. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor julgará. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.